porque afinal de contas, assim, assim, as pessoas acham que, porque é o seguinte, existe um elemento dentro do contexto artístico que também se assemelha com a questão da prática pedagógica, que eu sou professora e eu vivo essas duas coisas tanto como artista como professora, que é o tal do amor, o elemento amor. Sim. Aí você trabalha por amor, basicamente amor, aí você não precisa comer, você não precisa pagar conta, você não precisa fazer nada, não precisa se sustentar, Vive na escola, né? vive na escola, Dorme lá. ou Aí seja, vocês me dão uma oportunidade de eu passar um pano pro meu, às vezes chamado de proto-anarquista, às vezes chamado pai do anarquismo, pro Dom, que no livro... eu li ele faz pouco tempo, é um livrinho curto. O que é a propriedade, ele define que a gente tem que ter a propriedade não para a gente lucrar em cima dela, mas a gente tem que ter a propriedade segundo aquilo que a gente produz de valoroso a partir dela. Então, a gente produz coisas valorosas quando a gente faz arte, a gente produz valor real, a gente produz coisas que as outras pessoas vão apreciar e que as outras pessoas muitas vezes precisam para ter uma vida saudável, porque a gente não é só máquinas de comer e como diria dormir, os Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e diversão arte. e arte. Então, tipo Expressão assim, também é saúde mental. a gente expandindo esse negócio para a filosofia moral da propriedade para o dom, a gente deveria ter o direito de produzir essas coisas que a gente divide com a comunidade e que a gente espalha para as pessoas para elas poderem aproveitar e, ao mesmo tempo, a gente ter a capacidade de ter um tipo de subsistência dessas coisas. Isso. Porque é o que eu estou falando, sabe? Porque essa coisa de amor, né? Ou seja, mas o professor não precisa ganhar tanto porque ele faz isso por amor. Ou seja, tudo bem, eu faço por amor, eu amo o que eu faço, a gente ama o que a gente faz, mas não quer dizer que a gente não tenha que ter, assim, seja entendido como trabalho, entendeu? Como uma Amor parte. não enche barriga. Amor não enche barriga. Exatamente. Eu não mato a minha fome com amor, entendeu? Não sei se alguém consegue fazer isso. Se alguém se já teve uma Espero que sim. evolução É. espiritual o suficiente para se alimentar de amor, né? Então, tipo, eu sou muito prática nessas coisas assim também, né? Então, Cara, eu penso o e seguinte, professor a mesma coisa, mas assim, tipo, você você compõe, mas é um dom, não sei o que, ai meu Deus, também é outra coisa que me aquela deixa, romantização, né? ou seja, é dom, né? Ou seja, tudo bem, pode ter talento na história, mas existe trabalho também, existe estudo, dedicação. Você vai lá, Uns você 80% de tudo, trabalho. Tá? exatamente. Daí o pessoal fica agindo como se a gente tivesse recebido essas coisas assim de graça, sei lá, como se um, um raio cósmico penetrou aí, a gente começou a sair fazendo arte por aí, assim, sabe? É impressionante o jeito como as pessoas entendem esse tipo de coisa, É, né? é uma romantização, né? Assim, fora da realidade do negócio, assim, né? Gente, é uma coisa que eu queria falar para vocês, é porque, assim, esse negócio de, por exemplo, falando mais no geral, né? As máquinas pegando o lugar aí dos empregos, né? E muita gente ficando desempregada. Cara, na verdade, esse negócio das máquinas fazerem o trabalho pela gente
é algo lindo e maravilhoso se a gente vivesse num mundo, sei lá, da Guerra Civil Espanhola lá que os anarquistas tomaram Barcelona. Se fosse a Barcelona de 1936, onde você não depende de salário para viver e para trabalhar e para coisa, nossa, seria maravilhoso. Mas a gente vive num mundo que a gente depende de salário para sobreviver, cara. Ou seja, Entendeu? enquanto essa porcaria Então, de capitalismo existir, a gente está inserido Tem que no jogar o poder. jogo, né, gente? Ou sim. seja, jogar o jogo, dançar conforme a música. Então eu penso assim, esse negócio de máquina trabalhar pela gente, nossa, cara, lindo e maravilhoso. Eu mesmo tenho em casa aí, tem impressora 3D que já está imprimindo casa. Eu mesmo eu não me imagino trabalhando de pedreiro. Eu quero construir minha casa, eu aperto o botão, a máquina constrói, pronto. Mas, cara, isso seria lindo Não, e já tem maravilhoso, seria técnicas perfeito, assim. se a gente não vivesse numa sociedade em que a gente depende de salário para viver, cara. Mas a gente ainda depende de salário, mano. Então, assim, eu preciso comer, cara. Entendeu? Tipo, é complicado, velho. Complicado. E eu preciso, além de comer, pagar meus remédios, assim, Sim. tipo. Tem que desamarrar, né, uma corda de cada vez nesse emaranhado Pois todo. assim. Agora, só que eu acho que uma coisa que também acontece muito, que eu sempre fiquei muito de cara, é a forma como, de repente, as pessoas já têm mais ou menos uma prospecção da velocidade que a tecnologia está andando e para onde ela está andando. Sim. Entende? É Agora, sempre só interessante. que quando a gente vê, por exemplo, o que a gente tinha, porque eu sou da velha guarda, né? Porque eu sou, digamos, da velha guarda. Eu peguei a internet de escada. Eu não peguei, não. Eu Que tinha peguei a aquele internet. barulhinho lá. Eu só Exatamente. sei o barulhinho porque eu uso ele de efeito sonoro em alguns jogos. Pois então, eu peguei a internet de escada, eu enfrentei esses pesadelos, assim, tipo, de ter que entrar depois da meia-noite porque a linha telefônica ficava ocupada. Imagina se alguém quisesse ligar para você e você estava na internet, ia dar ocupado, entende? Então, era um negócio bizarro. Aí, o que acontece? Se eu pego desde quando a internet era discada, que foi quando eu tive acesso, entendeu? Até chegar no que estamos hoje, a velocidade ela teve um ciclo. Existe uma velocidade de avanços que você vê que de uns tempos para cá ela foi se acelerando, ou seja, é como se fosse uma É curva exponencial, né? assim, e de repente o gráfico começou a ficar mais rapidinho, né? Então, o que acontece? Dava para você fazer essa prospecção e, de repente, ajustar as demandas sociais de acordo com essas situações. Só que o capitalismo não estava nem aí para isso, porque a gente, de repente, está se vendo numa situação que, de repente, vai faltar emprego, vai faltar trabalho e não tem nada para. Pois Assim, é. é interessante, essa é uma questão interessante sobre a IA, que é o seguinte, nós temos uma rápida evolução, né, aí, tecnológica, científica também, de certa forma, a humanidade em um todo. No entanto, a gente tem uma resistência muito forte, talvez crescente, no aspecto social, político, né? E isso é algo interessante, assim, de se observar mesmo, porque é uma questão de... Aliás, três pontinhos, né, sobre isso. Primeiramente, que é uma questão de conflitos de interesses, que eles já estão muito internalizados, tanto na população, tanto na classe trabalhadora,
como também nas pessoas, né, detentoras aí dos meios de consumo. Porque o que acontece? Quando alguém, por exemplo, tá? Até 2018, 2019, eu ainda via muito isso, muito esse papo. Quando você perguntava qual que era a maior esperança para pessoas comuns, isso, tá? Qual que era a maior esperança das pessoas em relação a, por exemplo, nos salvar das mudanças climáticas que a gente vê hoje, as pessoas apontavam a tecnologia e a ciência para nos salvar. Isso, assim, pessoas estudadas, né, pessoas que têm esse nível de conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente pergunta o que nos deixou nesse ponto, assim, a nível prático, foi também A tecnologia. a tecnologia.